vou deixar de passar para vocês as resoluções do FERC, porque vocês olham no site do Tribunal de Justiça, aí ao lado direito vocês têm os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça, que é o Funjuris, que é a Corregedoria, e tem o FERC. Vocês clicam no FERC e vão abrir lá as resoluções, parece que são 12. Algumas já estão revogadas, mas leiam todas e façam um comparativo com a lei para ver as que estão revogadas e não estão. Eu não fiz esse trabalho porque a minha atenção se teve basicamente para as questões da Corregedoria, né? A gente acompanha o dia a dia do FERC, acompanha o dia a dia do FERC e acompanha o dia a dia do Funjuris por uma situação de fiscalização, mas as iniciativas, as edições dos atos normativos, geralmente eles têm independência para isso. Bom, esse artigo 6º, os atos e deliberações do Conselho Diretor do FERC serão fiscalizados pela Corregedoria Geral de Justiça e estarão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. O Conselho Diretor do FERC enviará até o dia 20 de cada mês relatório detalhado de suas atividades no mês anterior à Corregedoria Geral da Justiça e ao Tribunal de Contas. Ora, essas informações, elas estão na resolução do FERC. E todo dia 20 de cada mês, ele nos manda os balancetes para que sejam analisados pela Corregedoria. Nós, na Corregedoria, não temos pessoal que tenha formação em contabilidade para atestar se esses balancetes estão regulares ou não. Para isso, o presidente designou um contador, do qual nos auxilia nesse trabalho técnico, né? Após vir as informações do contador, nós homologamos ou não a regularidade desses balancetes, né? Ao mesmo tempo que são enviados para o Tribunal de Contas. Quer dizer, nós temos uma pessoa jurídica, né, que originariamente tem as atribuições de direito privado, que se submete ao regime financeiro de direito público, né, quando se fala em ordenador de despesa, quando se fala em notas de empenho, e que ao mesmo tempo se submete à fiscalização da Corregedoria. Essa é uma situação que vem sendo acompanhada pelo corregedor, né, e que aguarda-se o parecer final do contador para a regularidade desses balancetes. Artigo 7º. Definido o número de atos a serem pagos, bem como o valor unitário geral de cada ato, ocorrendo sobra de receita, poderá a mesma ser empregada em campanhas educativas destinadas a incentivar os pais a registrar seus filhos logo após o nascimento, na uniformização dos cartórios de registro civil das pessoas naturais ou para ressarcimento de outras gratuidades, atos que venham a ser instituídos por lei. Esse artigo 7º, por exemplo, o FERC, ele adquiriu várias certificações digitais, prosseguindo com o assunto, várias certificações digitais, e foram doadas para os cartórios de registro civil, porque está dentro desse fundamento do artigo 7º, né? Como agora a aquisição de papel moeda, né? Porque toda essa situação se enquadra nesse contexto de incentivação, de campanhas educativas, de otimização dos trabalhos, definida nesse artigo 7º. O artigo 8º define o que são as receitas do FERC, destinadas à finalidade social que atribui a lei. É a obtida com o produto da venda com exclusividade dos selos de autenticidade instituídos por esta lei para os serviços notariais registrais de distribuição extrajudicial, de acordo com os critérios a serem estabelecidos por resolução do Conselho Diretor do FERC. Nós temos uma resolução do FERC, se houver tempo nós vamos abrir só ela para que não haja dúvida sobre esse inciso.
também pode ser obtida mediante aplicações financeiras e mediante a celebração de convênios. O artigo 9, ele fala daqueles 15%, né, que eu já falei para vocês, que da receita total do FEC, até 15% poderão ser utilizados para a remuneração de pessoal. Até 15%. Não quer dizer que tenha que ser 15%. Ela pode ser 9%, pode ser 10%, né? E o que sobra, evidentemente, você pode remanejar para os 85% para remunerar o restante do pessoal, né? Para compensar. Justamente a vedação constante no parágrafo único do artigo 3º, que não está expressa nessa tendência aí, os 15%. Pronto. No artigo 11, fica instituído o selo de autenticidade, né, dos atos de serviços notariais do Lado de Alagoas. O valor do selo de autenticidade será fixado por resolução também do Conselho Diretor. O selo de autenticidade está naquela tabela que eu passei no slide para vocês, né? Aquele valor que tem lá, de 112,50 para o registro de imóveis e registro de título de documentos acima de 50 mil, 15 mil para RTD até 50 mil, aquele valor de R$4, aquele é o valor atual vigente. Nós temos infelizmente, nós temos uma tabela de emolumentos que está sem atualização desde 2007. E lá na frente nós vamos falar como é que se atualiza essa tabela. O artigo 11, como eu estava dizendo, né? Para o parágrafo 1º diz que o valor do selo de autenticidade de que trata será fixado por resolução, né? Conforme o artigo 9º da lei de 95. O segundo diz que o serviço adquirir um selo. Essa é a forma de aquisição dos selos. Ou seja, os serviços notariais registrados adquirirão um selo de autenticidade antecipadamente, mediante pagamento num prazo máximo de 10 dias, em guia própria a ser definida pelo Conselho Diretor, e terá por base o selo utilizado no período. Quer dizer, os interessados, ao comprarem os selos, eles comunicam ao Funjuris, né, que é o órgão controlador das ações, porque envolve a parte de arrecadação, né, arrecadação conforme aquelas alíquotas que eu mostrei a vocês no começo das aulas, daquela tabela, daquelas alíquotas, que varia de selo e varia de órgão para órgão. Eles compram e num prazo de 10 dias eles têm um prazo para pagar aqueles selos que compram, né? Enquanto esse pagamento não for feito, eles não podem comprar mais selo, né? Eles ficam impedidos de comprar selo até que essa pendência seja resolvida. Como eu tinha dito a vocês, nós tivemos um cartório o ano passado, que nós fizemos uma intervenção, e na hora de se fazer a intervenção, por ato do corregedor, um ato que foi publicado no Diário Eletrônico, foi-se enviado ofício ao FERC impedindo o FERC de fornecer selos para aquele cartório, porque eles iam se entrar no regime de intervenção e eles não poderiam, portanto, comprar mais selo. E no decorrer do processo de intervenção, constatou-se que existia um passivo de R$2.000 e poucos de débito de selo desse cartório com o FERC. Aí o que foi que aconteceu? Esse processo durou algum tempo, nós concluímos, confirmou-se não é a perda da delegação, volto a dizer, é a substituição da delegação, porque o tabelião e o registrador era desde 92 interino, foi-se confirmada a decisão, e no final, é uma questão até interessante, né?
uma questão injusta, mas até interessante, que é aquela questão sobre a metade dos emolumentos, que a doutrina de Seneviva ela distingue, quando ele fala de metade dos emolumentos, né, se condenado volta, não volta, e se absolvido volta. Quer dizer, há uma interpretação muito contraditória em relação a essa metade dos emolumentos, né, porque a metade fica com o interventor daquele período e a outra metade vai para o delegatário afastado. Existem dúvidas se essa metade deve, em qualquer situação, independente dele ser absolvido ou condenado, voltar para ele ou não. Mas o entendimento que foi decidido na corregedoria, até porque não se achou informações na doutrina que sustentasse, embora injusta, a nosso ver, sustentasse excluir o delegatário afastado dessa outra metade, foi decidido por bem conceder a ele essa metade. Então, ao final, o interventor apresentou o balancete dos 3 meses que ele ficou responsável pela serventia que estava sob intervenção, até que se fosse proferida uma liminar pela Corregedoria Nacional de Justiça, fazendo com que a substituta, como eu já tinha dito a vocês, voltasse a ser a responsável pelo cartório. E nesse encontro de contas, foi-se intimado o interventor, além de prestar conta, e além de prestar conta, ele extrair a metade da parte líquida que lhe cabia, transferindo a outra metade ao delegatário afastado. Então, hoje na corregedoria o entendimento é esse, é um entendimento que está prevalecendo caso a gente tenha uma outra situação de intervenção em Alagoas. Até hoje nós só tivemos 2, tivemos uma no município, quem vai para o litoral sul, que não foi uma intervenção, mas não foi, a titular não foi afastada, ela foi apenada com a pena de multa, porque se constatou que a responsabilidade não foi, embora recaísse em cima dela, não foi ela que provocou aquela situação de problema de fraudes na Previdência Social. E nesse caso de São Miguel de Porto Calvo, houve realmente prova cabal de dolo do responsável pela serventia, inclusive tendo desdobramentos de ordem penal e da Polícia Federal sobre essa questão. Tivemos também, eu vou pegando um gancho aí na ideia, tivemos também uma situação em outro município em Maceió, que não foi intervenção, mas foi uma apuração de um prejuízo que foi causado ao INCRA de mais de R$1.300.000 também, né, por conta de 2 escrituras falsas que vieram de outro cartório, em que não se foram observadas as exigências legais e não constatou-se o dolo, né, como eu disse a vocês, com a presença do dolo é mais forte, né, a questão da responsabilidade do delegatário. Constatou-se culpa e foi aplicada uma penalidade e os desdobramentos naturais aos órgãos federais para o acompanhamento, porque constatou-se na investigação que da existência de possivelmente uma quadrilha que induziu ao cartório a fazer todas esses procedimentos, né, que foram induzidos a fazer esses procedimentos. E é por isso, mais uma vez, que o projeto Integra Brasil vai acabar ou pelo menos espera que se acabe com essa perspectiva de fraude, né? Então, voltando aqui ao artigo 10, o artigo 11 instituiu o selo de autenticidade, que é o SAS, né? Que diz que o valor será fixado mediante resolução do FERC.
A questão dos 10 dias, que eu já falei, que é de forma antecipada, né, da pendência que ficou daquele cartório lá de São Miguel, de Porto Calvo. O artigo 12 que fala a incidência, emolumento acima de R$5, esse valor de R$5, eu confesso a vocês que eu acho que ele não é mais esse valor, né? Mas como eu tinha dito, a nossa legislação ela não remete a uma base compilada, a uma base de modo que esclareça se essa disposição está revogada ou não. Né? Essa lei que eu falei, que a gente passou, que criou o FERC, né? é uma lei, junto com essa 5763, que eu reputo as duas mais importantes para vocês estudarem. Né? O que for de legislação extravagante, que não seja de corregedoria, é bom vocês darem uma lida nessas duas leis. Essa lei 5763, ela dispõe sobre a revisão dos valores, porque essa lei 5763, ela, como eu disse a vocês, ela tratou de tudo. Ela tratou das custas judiciais, processuais, das taxas judiciárias e dos emolumentos. Hoje, nós temos a repartição. Nós temos em curso no Pleno os emolumentos, o projeto de emolumentos e o projeto de custas. Agora sim foi feito em 2012, em 2011 foi feito o estudo e foi encaminhado para a presidência, e está-se lá ainda estudando, que é uma coisa de alta complexidade, também para compensar a atualização da tabela dos cartórios que está sem atualização há mais de 7 anos, e também para não causar um peso no bolso das pessoas que precisam dos serviços cartorários. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, e está sendo feito com muito critério pela presidência do Tribunal de Justiça. O artigo 1º, ele fala da questão da revisão dos valores, né? Que diz que fica o Tribunal de Justiça, mediante deliberação do plenário, à vista de proposta motivada da Corregedoria Geral de Justiça, autorizada a promover periodicamente a revisão dos valores das custas processuais. O artigo não fala que período é esse, né? Que revisão periódica é essa? A gente entende-se, mas a gente não pode tratar revisão de valor de emolumentos, que é equiparado à taxa. Nós não podemos fazer uma análise, um critério por analogia, né? O legislador deveria ter fixado que período é esse, se é de 2 em 2 anos, se é de ano em ano, se é de 3 em 3 anos, qual será a forma de apuração. A gente já observa que algumas corregedorias já fazem isso só por um simples provimento, porque na verdade não se está aumentando o valor, né? Que seria em tese uma espécie tributária equiparado à taxa, né? Mas se está atualizando mediante um sistema de índice do qual foi fixado determinado indexador para aquela atualização. Rio de Janeiro faz, o Mato Grosso faz, Tocantins faz, que é um estado novo, né? E tem uma legislação nova sobre essas perspectivas de direito notarial e registral, e fazem por provimento. Nós não fazemos por provimento porque a própria lei definiu como é que seria a forma de atualização, que no caso precisaria ter uma alteração legislativa, delegando à corregedoria a publicar o índice, a meu ver, anualmente, mediante, independente de iniciativa das classes, né? De ofício, publicaria-se o índice, puxando a correção dos últimos 12 meses pelo INPC. Esse artigo 5º, ele não repare como ele entra em contradição com a lei anterior. Por quê? Porque essa lei aqui ela é de 95, e aquele artigo lá,
ele que trata da remuneração, é de 2002, que quando foi criado o FERC. Então, essa disposição, ela não existe mais, porque a Lei 62, a anterior, ela revogou esse dispositivo, porque ela criou uma forma de compensar os registradores das pessoas naturais. Lá é o salário mínimo e mediante aquela receita extraída da apuração da arrecadação do FERC. Porque hoje no Tribunal de Justiça, como é que eu diria? Nós temos, a situação é complicada, sob o ponto de vista de analisar a natureza jurídica de cada cartório. Nós temos situações antigas, eu vou abrir um parêntese aqui, que eu também acho importante abordar sobre isso, até porque essa questão foi delegada à Corregedoria Estadual de Justiça. Nós temos situações jurídicas de mais de 40, 50, 60, 70 anos atrás. E naquela época não se existia a necessidade de se fazer o que se faz hoje, que é, por exemplo, nós temos situações de tabelião e escrivão, que nós temos a situação de oficial de registro civil, né? E nós temos a situação de escrivão. Todo esse pessoal, eles fazem parte da estrutura judicial, ou já fizeram parte da estrutura judicial, e acumulava com uma parte do extrajudicial. E eu acho que isso era uma tendência nacional, porque naquela época, há 80, 70 anos atrás, não tinha necessidade de se fazer a repartição de atribuições, porque simplesmente não existia demanda, né? Nós temos casos em Alagoas que tem escrivães e tabeliães que ele está aposentado como escrivão e ainda está como responsável de uma serventia privada, porque a lei o permitia assim, né? A lei permitia que ele fizesse assim, porque não existia demanda. Ele fazia do cartório judicial, às vezes até a garagem da sua casa, porque não necessitava fazer essa repartição. O regime não prescindia disso necessariamente. Então, são situações complicadas, porque nós nos deparamos com a nova ordem jurídica, né? Da nova ordem constitucional de 88, nós temos uma lei de 94, do qual deu um prazo para que os cartórios fizessem a opção, né, pelo público ou pelo privado. Alguns fizeram, outros não fizeram, porque entendiam que já estavam mediante a égide do direito adquirido. Foi uma coisa complexa e que vai dar muito trabalho à Corregedoria de firmar um entendimento seguro para que a gente possa cadastrar agora com base nessa nova base de informações da Corregedoria Nacional. Nós vamos ter que fazer um estudo complementar para ver de que forma nós vamos fixar esses critérios. Então essa parte de remuneração ela foi revogada, eu julgo lá pela lei posterior de 2002, né? Não existe mais oficial de registro civil e nem nenhuma pessoa que receba ajuda de custo pelo Tribunal de Justiça. Isso não existe. Definitivamente, não só por conta da revogação da lei, da disposição, mas por conta de uma decisão que foi proferida pela presidência em 2008, através do parecer do procurador administrativo do tribunal, que disse que não cabia essa ajuda de custo, porque esses oficiais de justiça, esses oficiais de registro civil, os que estão lá, e muitos deles já aposentados, já recebiam remuneração em forma de subsídio perante o Tribunal de Justiça. Esse cargo de oficial de registro civil, ele foi enquadrado na nova lei dos servidores públicos, no novo regime jurídico, como cargos isolados. Então, eles têm uma tabela específica
né, e que recebe remuneração pelo Poder Judiciário. Então isso foi suprimido. Ele cria, né, como eu tinha dito a vocês, os registrais em comarca de primeira, segunda e terceira instância. Eles foram enquadrados nessa perspectiva, né, igualmente com os cargos de distribuidor, né. Esse enquadramento ele foi criado uma tabela para que eles ficassem lá como cargo isolado na nova lei, no plano de cargos e vencimentos do Tribunal de Justiça, que foi de 2007 e que teve uma atualização em 2010. O artigo 8º que fala em relação à TSNR. A TSNR é a taxa de serviços notariais e registrais, que é justamente em relação àquelas alíquotas que eu falei para vocês naquela tabela. Taxa de serviços notariais. Essa TSNR, ela substituiu aquela taxa judiciária, viu? Vocês tenham cuidado com essa observação que vocês não vão encontrar aí. A TSNR, ela substitui a taxa judiciária que não existe mais, que a taxa judiciária complica mais ainda porque é a parte dos processos judiciais, e como aquela lei 6245, ela trata de todas as situações, das custas judiciais, da taxa judiciária e dos emolumentos, aí causa, aos que não estão acostumados com esse manejo, causa uma confusão terrível, eu reconheço isso. Uma observação importante do parágrafo 1º, inciso 3, também será devida à entidade beneficiária de imunidade tributária, né? Como falei, aquela regra que não se aplica. Expõe na forma da lei e demais isenções previstas em lei. Aquela questão das penalidades progressivas, lembrando que essa penalidade aqui, ela é destinada, essa modalidade de advertência, tenham cuidado, embora tenha o mesmo efeito que a repreensão da 8935, mas ela é de um outro instituto, não é da 8935. Por isso que nós, quando vamos abrir processo disciplinar na corregedoria, que aplicamos a primeira penalidade, se ele for extrajudicial, nós aplicamos a repreensão. Se nós formos punir a uma serventia oficializada, ou seja, de um servidor do Poder Judiciário, nós aplicamos a advertência. Então tenham bastante cuidado, se cair uma questão na prova, e perguntar sobre a questão. E repare que ele trata aqui de advertência ou repreensão. Eu estou apenas lembrando a vocês que a repreensão ela é cabível ao delegatário e a advertência é cabível para o servidor público, conforme o nosso Código de Organização Judiciária. Ele colocou logo advertência ou repreensão justamente para distinguir se a natureza jurídica é privada ou oficializada. Aí, advertência ou repreensão por ato formal publicado, conforme se trata de ocupante de cargo permanente ou delegatário de serviço público. Repare que ele tratou as duas situações aqui. Então, aqui não dá para vocês se confundirem, tá? Tenham cuidado com isso aí. A suspensão, que é uma previsão das duas normas, né? Tanto para o de cargo permanente como para o delegatário. O artigo 8º-A, o recolhimento da TSNR e do percentual destinado à manutenção do Fundo Especial para Civil serão efetuados quando da aquisição do selo, aquilo que eu falei para vocês, né? A retenção da TSNR ela é calculada no ato que o delegatário vai comprar o selo, né? Fica lá já reservado
aquele percentual que dali vai se extrair aquelas alíquotas para compensar a FERC, Funjuris e a ANOREG. É uma repartição de receita inteligente e necessária, né? Porque para que todos os órgãos eles se fiscalizem entre si, né? É importante essa fiscalização. Olha o que ele fala do valor do selo de autenticidade. Ó. Serão reajustados anualmente e conjuntamente com a tabela de serviços notariais vigente na base do IPC, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo. Aqui a lei tratou do reajuste anual, mas ela não diz como e de que forma se dará. A forma, a lei anterior falou, que será mediante a iniciativa do Tribunal de Justiça, né, encaminhado pela Corregedoria Estadual. Mas deveria ficar mais claro essa situação sobre essa atualização. Aqui ele já disse qual é o indexador, NPC, né? No parágrafo 2º, nas hipóteses em que não houver a incidência da TSNR, somente será devido o percentual a ser destinado ao FERC, o qual será convertido em dinheiro. É aquelas hipóteses de isenção, né? Os serviços notariais e registrais adquirirão o selo SAS, é o selo de autenticidade, antecipadamente comprados. O Tribunal de Justiça editará resoluções complementares para regular. Essa aqui repetiu, né? Aqui ele mudou, ele alterou a composição, né? Que estava lá naquela lei de o que vale essa lei foi alterada, ela é 21 de janeiro de 2002, da composição do FERC. Repete, né? Estamos repetindo aí o que está lá. Vocês apenas tenham cuidado, pondo pequenas alterações que houve, né? Entre uma lei e outra, mas repetir também a questão dos R$5, né? Essa unidade padrão, essa UPFAL, ela é um indexador que é da Secretaria da Fazenda e que nós não utilizamos para efeito de indexador, para atualização de selo, de valor de selo, nem muito menos para a questão dos emolumentos. Parágrafo 2º, ele diz que a Corregedoria Geral promoverá a compatibilização da tabela de custas e emolumentos às disposições deste artigo, fazendo publicar mediante ato próprio até o dia de dezembro de 95. Essa disposição foi revogada pelas disposições agora da lei de 2002, que remeteu lá a iniciativa do Tribunal de Justiça. Bom, voltando para essa questão do provimento 2, o slide estão meio fora de ordem aí, mas é porque eu já esperava que a gente fosse abordar dessa forma, porque se buscou dar prioridade dentro do cronograma de aulas fixados os assuntos de maior importância, por isso que a gente colocou eles nos primeiros módulos, para se deixar, se houvesse tempo, a gente abordar esses outros provimentos que já estamos aqui, que eu vou fazer os comentários agora. Não que não sejam importantes, mas que se procurou priorizar mais os primeiros por conta do volume de consulta e de processos que chegam lá na Corregedoria. Então a gente classificou esses provimentos como mais interessantes para abordar para vocês. E caso houvesse tempo, como está havendo, para a gente fazer umas observações sobre esses outros provimentos. Aqui é aquela questão desse provimento que revogou aquele de 2008, que fazia a previsão semestral, né, da realização das inspeções, e agora é anual. Ele revogou aquele provimento, ficando dizendo que anualmente o juiz de direito deverá obrigatoriamente proceder à inspeção ordinária nos serviços notariais e de registro da comarca, comunicando à Corregedoria Geral de Justiça até o último dia útil forense do ano. Então é só comunicar. Comunicar, não precisa mandar o teor das atas. Alguns magistrados mandam para a gente o teor das atas.
Não precisa, é só comunicar que realizou. A gente tem grande problema, principalmente porque magistrado tem férias durante 2 anos. E além deles terem férias eles têm férias de 2 meses no ano. E por eles terem férias durante 2 meses no ano, eles ainda atuam em determinadas comarcas como substituto. Isso gera um problema, porque aqueles que vão substituir comarcas nos meses findo ao ano, se o magistrado que saiu, ou se a comarca está vaga, ele deveria, em tese, ter feito aquela inspeção conforme esse provimento. Se ele não fez, o magistrado que substituir aquela comarca, ele terá praticamente 2, 3 meses para fazer tudo. Porque, como era semestral e passou a ser anual, ele pode fazer ou no dia 2 de janeiro, ou no dia 30 de dezembro. Vai depender do fluxo que o anterior magistrado fez ou não aquela orientação. Então, obrigatoriamente, ficam essas pendências para o final do ano. A gente tem que, no começo do ano, listar as comarcas que estão com pendência, sem realização de inspeção, e renovar para aquele magistrado atual, que muitas vezes não é nem aquele que estava no ano anterior, para que ele faça e finalize aquela inspeção ordinária pendente nos cartórios do município do qual ele está representando, na comarca do qual ele está representando. Lembrando que nas comarcas onde exista diretor do fórum, ou seja, nas comarcas onde exista distribuição de feitos, ou seja, com mais que de um cartório judicial, essa obrigação é do juiz diretor do fórum, ou do juiz responsável pela distribuição dos feitos. Vocês tenham cuidado com essa observação, como tem falando aqui no artigo 5º. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu gostaria de fazer umas considerações finais para vocês. Eu sou formado desde 92, né? Eu advoguei de 92 a 2006, né? Passei no concurso do Tribunal de Justiça, fui concurseiro como vocês, né? Desejo a maior boa sorte do mundo para todos vocês, do fundo do meu coração, porque eu já passei por essa situação e chega um momento que a gente fica aflito, né? A cobrança da família, a cobrança dos pais, mas vocês mantenham a ordem, mantenham a perseverança, porque tudo vai depender do tempo de estudo de vocês. Não existe prazo para ninguém passar em concurso. Quem disser que existe está mentindo. Existe tempo de estudo maturado. Isso vocês só vão conseguir com o tempo. Tenham paciência, sejam perseverantes. Eu desejo sorte a todos vocês. Se de repente a gente nos encontrar lá na corregedoria, nós vamos fazer a audiência pública para fazer a distribuição dos cartórios para vocês. Espero que as informações estejam em dia, principalmente as financeiras, né? Para vocês verem se valerá a pena ou não assumir. Mas a mensagem que eu deixo, minha gente, é essa. Eu quero agradecer a direção do cursinho que me contratou para vir aqui a Curitiba prestar essas aulas a vocês. Dentro do possível, eu passei o que eu pude extrair ao máximo de mim, porque a nossa legislação está começando a pegar forma de 3, 4 anos para cá. Nós não somos um Estado ainda com recursos financeiros suficientes, de forma que a gente possa criar uma base jurídica boa de pesquisa para vocês. Eu reconheço isso, mas eu peço também para que vocês olhem as resoluções do FERC, que são 12 resoluções. Eu trouxe essas resoluções em arquivo em PDF, mas eu não quero passar para não confundir ainda mais a cabeça de vocês, porque tem muita coisa ali que já foi revogada e como o tempo, a minha mente já está muito cansada, eu não quero correr esse risco e ser irresponsável para passar coisa para vocês confusas e indevidas. Eu trabalho no Tribunal de Justiça,
no segundo andar, na sala da Corregedoria Geral da Justiça, coordeno uma equipe de assessores lá e coordeno o setor, juntamente com o juiz auxiliar, Dr. Domingos, que inclusive está concorrendo agora a uma vaga de desembargador, né? E vamos ver o que é que se consegue. E estamos à disposição de vocês. O que vocês precisarem, você pode nos procurar, né? Procurar o meu e-mail institucional, que será o maior prazer atender a vocês no que vocês precisarem de informação.